Em Demon Slayer existem muitos personagens poderosos, sejam eles Onis ou caçadores de Onis, incluindo personagens que cortam diamantes com facilidades e personagens que são muito mais rápidos que o som e até mesmo os que manipulam elementos como raios. Porém, dentre tantos personagens poderosos, quais seriam os 10 personagens mais poderosos de Demon Slayer? Bom, é isso que veremos nesse vídeo, e então, bora pro vídeo. Nesse ranking, eu estarei considerando os personagens em seu totalitário, ou seja, considerando todos os feitos que eles já demonstraram em seu auge e considerando todos os poderes e técnicas que eles já demonstraram e também citações caso tenha, e também vou considerar mais algumas coisas que pela lógica os personagens poderiam realizar, mas que eles não fizeram ou porque não sabiam fazer ou porque por alguma questão de roteiro eles não fizeram. Antes de começar o ranking, eu gostaria de fazer aqui algumas menções honrosas a personagens que, apesar de serem bem poderosos, eles não estão nessa lista. Primeiramente, a Nakimi, a Lua Superior 4. Ela é uma Oni muito poderosa. O que Jutsu dá de manipular o Caster Infinito é basicamente manipulação do espaço. Mas, apesar de ser uma Oni muito poderosa, por falta de feitos não dá para colocar ela nessa lista. Depois, o Hashira da Névoa Muichiro Tokito. Ele foi o primeiro Hashira a despertar a marca do caçador e a eliminar uma lua superior sozinho. Ele tem a lâmina carmesim e também um muro transparente. Porém, por não ter feitos contra algum Oni muito poderoso, como por exemplo o Muzan, ele não entra nessa lista. Depois, a Mitsuri Kanroji, a Hashira do Amor. Ela é uma Hashira muito poderosa, sendo igualada em força física com Tomioka Osanemi e tendo provavelmente a esgrima mais rápida dentre os Hashiras e um ótimo nível de resistência física. Porém, por ter pedido tão rapidamente para o Muzan, eu acabo não colocando ela nessa lista. E depois, o Tanjiro humano. O Tanjiro humano não fica nessa lista, não por ele ser fraco, muito pelo contrário, ele facilmente entra no top 4 dessa lista. Porém, ele não entra nessa lista porque eu decidi colocar o auge dele, que no caso é como Oni. Por isso eu não coloquei ele como humano, assim como eu fiz no meu antigo ranking dos 10 personagens mais poderosos de Demon Slayer. E também eu queria deixar claro que não é porque um personagem está acima de outro que ele obrigatoriamente vence o que está abaixo dele, pois esse é o ranking dos mais poderosos e não quem venceria numa luta. Então vamos começar o ranking. Em 10º lugar temos Obanai Guru, o Hashira das Serpentes. Em seu auge, considerando o totalitário, o Obanai tem Marca do Caçador, Mundo Transparente e Lâmina Carmesim. O Obanai é um Hashira muito poderoso. Ele foi o Hashira que mais enfrentou o Muzan e também foi um dos primeiros a chegar para enfrentar o Muzan. Mesmo sem marca, o Obanai conseguiu se manter muito tempo na luta contra o Muzan. E após despertar a Marca do Caçador, ele passou a ajudar ainda mais na luta contra o Muzan. O Obanai salvou o Tanjiro da Morte pelo menos 2 vezes. E o Obanai também é muito resistente, já que ele sobreviveu a 2 ondas de choque do Muzan e também sobreviveu a um ataque do Muzan que deixou o Gyomei sem perna e o Tomioka sem um braço. E mesmo após sofrer tanto dano contra o Muzan, ele ainda foi capaz de ajudar os Hashiras a segurar o Muzan no sol. No final ele morreu? Sim, mas também depois de tanto dano é difícil ele não ter morrido com isso. O Obanai, na minha opinião, tem feitos muito impressionantes. Sinceramente, é uma surpresa que ele não seja o Hashira mais poderoso. Mas, porque mesmo tendo tantos feitos impressionantes como lutar tanto contra o Muzan e sobreviver a ataques tão poderosos, o Obanai fica em 10º lugar. E o motivo disso é porque o Obanai, em termos de força física, é o Hashira com marca mais fraco. Tanto que ele quase desmaiou após criar uma lâmina carmesim. E em velocidade, ele é superior a Mitsuri ao
Moichiro, mas fica abaixo do Tomioka, Sanemi e Gyomei. Apesar disso tudo, o Obanai não deixa de ser um personagem extremamente poderoso, e mesmo alguns dos personagens que estão acima dele nesse ranking teriam uma dificuldade muito grande para conseguir derrotar ele em um combate. Então, em nono lugar temos Gyu Tomioka, o Hacheira da Água. Em seu auge, considerando totalitário, o Tomioka tem a marca do caçador. E apesar de não ter feito isso na obra, o Tomioka com a pura força bruta poderia criar uma lâmina carmesim, pois o Moichiro e o Obanai, que são mais fracos fisicamente que o Tomioka, conseguiram criar uma lâmina carmesim. Logo, o Tomioka, se estivesse em boas condições, também poderia criar uma. Em termos de força física, dentre os Hasheiras, o Tomioka é igualado a Mitsuri e ao Sanemi, e em velocidade ele só perde para o Sanemi e o Gyomei. Quanto aos feitos demonstrados na obra, o Tomioka passou praticamente 3 capítulos inteiros lutando sozinho contra o Akaza. No final, o Tomioka ia ser morto pelo Akaza por já estar cansado, se não fosse salvo pelo Tanjiro, mas ele aguentou lutar muito tempo contra o Akaza. E na batalha final contra o Muzan, o Tomioka foi o segundo Hashira que mais lutou contra o Muzan, lutando contra o Muzan desde o começo. E mesmo sem um braço, ele ainda aguentou ajudar a segurar o Muzan no sol e ajudar o Tanjiro a criar uma lâmina carmesim. E mesmo cansado, ferido e sem um braço, o Tomioka ainda conseguiu lutar contra o Tanjiro Oni por um tempo. No que se diz respeito à velocidade, o Tomioka não tem muitos feitos impressionantes nisso, mas o maior feito impressionante do Tomioka em velocidade foi ter quase cortado a cabeça do Akaza. Provavelmente se o Tomioka tivesse em condições melhores, ele teria conseguido fazer isso. E em resistência, o Tomioka é um absurdo nisso. O mesmo aguentou ataques do Akaza, do Muzan e do Tanjiro Oni, e mesmo sofrendo todos esses ataques, ele não morreu. Ele perdeu um braço contra o Muzan, mas ele não morreu. Ele foi um dos únicos Hashiras a conseguir sobreviver até o final da obra. O Tomioka não está mais tão acima nessa lista aqui pelo fato de ele não ter tanta velocidade comparado aos próximos da lista e também por não ser tão bom no ataque, sendo mais focado na defesa. Mas ele é bom nisso, já que com a respiração d'água ele conseguiu se defender de ataques do Akaza, do Muzan e até mesmo do Tanjiro Oni. O Tomioka é facilmente o terceiro Hashira mais poderoso da obra, sendo até meio nivelado com o Sanemi nisso. Em oitavo lugar temos o Akaza, o Lua Superior 3 e o melhor vilão de Demon Slayer na minha opinião. O Akaza é um Oni mais focado no combate corpo a corpo, ou seja, na força bruta, e somado ao seu Kekijutsu de ondas de choque, isso torna o Akaza um Oni bem destrutivo. O Akaza tem ótimos feitos no que diz respeito à força bruta, como parar a nona forma do Rengoku, atravessar o peito do Rengoku, destruir metade da cabeça do Doma num único soco, destruir o chão do Castelo Infinito para chegar até o Tanjiro e o Tomioka, fazer o Tomioka sair voando com um chute, fazer o Tanjiro sangrar com um chute, quebrar a espada do Tomioka num ataque e lutar de igual para igual com o Tomioka por muito tempo. Além também de destruir o chão do Castelo Infinito com um soco. No que se diz respeito à velocidade, o Akaza é muito rápido, tendo com certa facilidade superado a velocidade do Rengoku, que na época era o quinto Hashira mais rápido, e também por várias ocasiões surpreendendo o Tanjiro e também tendo se nivelado em velocidade com o Tomioka com a marca. E o Akaza ainda tem a vantagem de conseguir se adaptar à velocidade dos seus oponentes. Em resistência, o Akaza não é tão resistente, pois ele conta mais com a sua regeneração. Mas em termos de resistência, o Akaza tomou uma cabeçada do Tanjiro e só sangrou um pouco, e também ele levou um chute e um soco do Tanjiro e praticamente não sofreu dano nenhum. Além disso, a regeneração do Akaza é muito boa, onde ele se regenera em poucos segundos, e além disso, o Akaza tem a vantagem de poder regenerar a própria cabeça se for cortada. Sendo assim, o Akaza é um Oni muito difícil de matar. Sem contar que o Akaza é um Oni bem versátil no que diz respeito a ataques, pois ele consegue atacar de longe, perto e também a média distância. E além disso, o Akaza possui a sua bússola, que permite prever os movimentos do seu oponente através do espírito de batalha, onde quanto mais forte for o espírito de batalha, mais o Akaza vai conseguir prever os movimentos do seu oponente. E além disso, quando o Akaza luta contra alguém, ele devolve os ataques do seu oponente na mesma precisão que foi atacado. O Akaza é um Oni muito poderoso. Mesmo alguns dos personagens que estão acima do Akaza nesse ranking teriam problemas para derrotá-lo em um combate. Em sétimo lugar tem o Sanemi Shinazugawa,
o Hashira do Vento. O Sanemi em seu auge possui a marca do caçador, e assim como no caso do Tomioka, se estivesse em boas condições, o Sanemi sozinho poderia criar uma lâmina carmesim. Apesar de ser um tanto nivelado com o Tomioka, nesse ranking aqui, o Sanemi está acima do Tomioka por ser muito mais rápido que o Tomioka e por ter uma respiração muito mais poderosa e ofensiva que a do Tomioka, além também do seu sangue marete que é bem útil contra os Onis. O Sanemi é um Hashira extremamente poderoso, tanto que o mesmo conseguiu ter um desempenho muito maior do que um Muichiro com marca contra o Kokushibo, fazendo o Lua superior desembanhar sua espada rapidamente e fazer com que o Kokushibo usasse várias formas de sua respiração contra o Sanemi. E mesmo após sofrer tantos ferimentos, o Sanemi não desistiu de lutar e continuou lutando contra o Kokushibo até o Gyomei chegar praticamente 3 capítulos inteiros só lutando contra o Kokushibo. E após despertar sua marca do caçador, o Sanemi teve um desempenho ainda melhor contra o Kokushibo. E junto do Gyomei, os dois fizeram o Kokushibo ter que levar a luta mais a sério. E também o Sanemi foi um dos responsáveis pela derrota do Kokushibo. Até mesmo o Kokushibo ficou impressionado com a resistência do Sanemi, se questionando como é que ele não morreu mesmo sangrando bastante. E também o Sanemi lutou contra o Muzan, partindo o Muzan ao meio e tacando fogo no mesmo, e lutando por muito tempo contra o Muzan. No final salvando o Tanjiro da morte, cortando dos braços do Muzan e ajudando a segurar um pouco o Muzan no sol, e depois ajudando os caçadores a segurar o Muzan no sol. E também o Sanemi foi um dos únicos Hashiras a sobreviver no final. Em termos de velocidade, o Sanemi é o Hashira mais rápido considerando a marca. Nisso, o Sanemi não tem tantos feitos, mas eu diria que o maior feito de velocidade do Sanemi foi ter conseguido desviar dos ataques mais poderosos do Kokushibo. E em resistência, o Sanemi é um monstro nisso. Mesmo sofrendo tantos ataques do Kokushibo, o Sanemi continuou lutando, a ponto do Kokushibo ficar impressionado do Sanemi não ter morrido com toda essa perda de sangue. E na batalha final, os feitos mais impressionantes de resistência do Sanemi foram ter resistido a um ataque do Muzan que deixou o Gyomei sem perna e o Tomioka sem braço, resistir a esse ataque sem sofrer nenhum dano maior e a ter sobrevivido a uma onda de choque do Muzan. O Sanemi é um Hashira extremamente poderoso e merece ficar na 7ª posição dessa lista. Em 6º lugar temos Gyomei Himejima, o Hashira das pedras e o Hashira mais poderoso da era Taisho. O Gyomei em seu auge possui a marca do caçador, um mundo transparente e a lâmina carmesim. O Gyomei é extremamente poderoso, ele é o Hashira mais forte fisicamente, e em termos de força bruta, o Gyomei tem ótimos feitos, como destruir a cabeça do Muzan, quebrar a espada do Kokushibo, destruir parte do corpo do Kokushibo em um único ataque, destruir a cabeça do Kokushibo, destruir partes do corpo do Muzan em mais de uma ocasião, e até mesmo várias das extensões do Muzan, e conseguir segurar o Muzan no sol mesmo já estando ferido, cansado e sem uma perna. No que se diz respeito à velocidade, o Gyomei é o segundo Hashira mais rápido, só abaixo do Sanemi. Porém, o Gyomei consegue ter reflexos melhores que os do Sanemi, se defendendo de ataques que o Sanemi não era capaz de se esquivar. E em termos de velocidade, o Gyomei também conseguiu se esquivar de ataques do Kokushibo em mais de uma ocasião. Em resistência, o Gyomei também é muito resistente, pois ele conseguiu resistir a vários ataques do Kokushibo e também a ataques do Muzan, onde mesmo perdendo uma perna para um ataque do Muzan, ele não morreu e ainda teve forças para poder segurar o Muzan no sol. E no final, o Gyomei só morreu por causa da maldição da marca do caçador, porque se não fosse isso, ele teria sobrevivido. O Gyomei tem ótimos feitos, como conseguir lutar contra o Kokushibo por um bom tempo e não morrer, e também ter conseguido resistir a vários ataques do Kokushibo e ter sido um dos responsáveis pela derrota do Kokushibo. E na batalha final contra o Muzan, o mesmo também se saiu muito bem, conseguindo salvar a Mitsuri da morte e lutando por muito tempo contra o Muzan. O Gyomei é o Hashira mais poderoso e ele merece estar nessa posição aqui, porque os próximos desse ranking são extremamente poderosos. Em 5º lugar temos Doma, o Lua Superior 2. O Doma é um Oni muito poderoso. Durante a reunião das Luas Superiores, o Doma fala que o Akaza não teria chance de o vencer em uma luta, porém, não sabemos se o Doma falou a verdade ou se estava apenas sendo arrogante. No quesito força bruta, apesar de não ser focado nisso, o Doma é bem poderoso, conseguindo se defender dos ataques da Shinobu e bater de frente com a Kanao e o Inosuke na força bruta, defendendo os golpes deles e até superando eles em força bruta em algum momento, sendo que a Kanao era forte o suficiente para cortar os braços do Buda de gelo do Doma.
Em velocidade, o Doma também é muito impressionante disso, pois ele conseguiu superar facilmente a velocidade da Shinobu, que desconsiderando a marca era a quarta Hashira mais rápida, e o Doma também conseguiu se mover tão rápido que ele sumiu da visão da Kanao e roubou a espada dela assim que a mesma percebesse que isso estava acontecendo. E o mesmo vale para o Inosuke. O Doma se moveu tão rápido que roubou a máscara do Inosuke sem que o mesmo percebesse que esse item estava sendo roubado. No quesito resistência, o Doma não é muito resistente não, pois basicamente todo o dano que ele tomou, ele saiu ferido. Mas o que coloca o Doma nessa posição aqui é o seu Kekijutsu de gelo. Com o seu Kekijutsu, o Doma pode atacar de média, curta e longa distância. Uma das técnicas do Kekijutsu do Doma permite que ele espalhe um pó de gelo no ar, onde um caçador de Onis, se respirar nesse lugar, é perigoso pois os pulmões vão acabar congelando, o que atrapalha usar sua técnica de respiração. Apesar de ser bem útil, não garante vitória. Porém, o que realmente faz o Doma ficar nessa lista são suas duas técnicas mais poderosas. A sua técnica de criar clones de gelo, que segundo o Doma tem as técnicas tão poderosas quanto as dele, e o Doma mostrou ser capaz de criar pelo menos 6 clones. E além disso, o Doma também pode criar um Buda de gelo gigante. Então, se for seguirmos a lógica, o Doma poderia criar 6 clones de gelo e fazer cada clone usar um Buda de gelo. Enquanto o próprio Doma também poderia criar um Doma de gelo, isso tornaria o Doma um oponente altamente difícil de vencer e também destrutivo por capaz de usar os Budas de gelo. Então é por isso que o Doma está nessa posição, por poder usar os clones e os Budas de gelo. Em quarto lugar temos Kokushibo, o Lua Superior 1 e o Lua Superior mais poderoso de Demon Slayer. O Kokushibo em seu auge possui Marca do Caçador, Muro Transparente, Respiração da Lua aprimorado por Kekijutsu e a capacidade de criar uma espada feita da sua própria carne e também pode aumentar o tamanho dessa espada, além de poder fazer lâminas saírem do seu corpo. O Kokushibo é um Oni extremamente poderoso. Em termos de força bruta, o Kokushibo não tem tantos feitos nisso, mas ele conseguiu facilmente superar a força física do Sanemi e também conseguiu lidar sem muitos problemas com a força física do Gyomei, que é o Hashira mais forte fisicamente. Já em velocidade, o Kokushibo é absurdamente poderoso, superando com extrema facilidade a velocidade do Muichiro com marca e lidando sem nenhum problema com a velocidade do Sanemi e do Gyomei. E mesmo após esses dois despertarem a marca, ainda assim o Kokushibo após lutar a sério, conseguiu superar esses dois em velocidade, conseguindo até mesmo lançar ataques que o Sanemi não conseguia desviar, sendo que o Sanemi é o Hashira mais rápido. Em termos de resistência, o Kokushibo também é muito resistente. O Muichiro não conseguia causar nenhum ferimento no Kokushibo, só conseguindo ferir ele por pegar o Kokushibo de surpresa. Além disso, o pescoço do Kokushibo é extremamente duro. Mesmo o Gyomei e o Sanemi juntos tiveram muita dificuldade para conseguir cortar o pescoço do Kokushibo. E olha que o Kokushibo estava imobilizado por causa do Kekijutsu do Genya. Em termos de poder e feitos, o Kokushibo é absurdamente poderoso. Com a sua respiração da lua aprimorada por Kekijutsu, ele pode realizar ataques de curta, média e longa distância. Além disso, o Kokushibo ele é tão poderoso que ele randomizou o Muichiro com marca. E venceu com certa facilidade o Sanemi e o Gyomei também teria perdido se o Sanemi não tivesse aparecido. E mesmo o Gyomei e o Sanemi lutando juntos só conseguiram fazer o Kokushibo lutar mais a sério. E ainda assim, eles teriam perdido se o Muichiro não tivesse salvado o Sanemi da morte. E além disso, o Kokushibo, caso tenha sua cabeça arrancada, ele pode se regenerar, onde no final da obra ele só acabou perdendo porque desistiu, mas se não fosse por isso, ele teria vencido, pois em termos de poder, ele é superior a todos os Hashiras da Era Taisho com uma certa vantagem. E além disso, caso a espada do Kokushibo sofra algum dano, ele pode regenerar essa espada, e por essa espada ter olhos, o alcance do Kokushibo em termos de visão é muito maior. Para derrotar o Kokushibo foi necessário Sanemi, Gyomei e Muichiro todos com marca e o Genya após comer o cabelo e um pedaço da espada do Kokushibo. E mesmo assim, o Kokushibo poderia ter vencido se não tivesse desistido. Por isso, o Kokushibo merece essa posição aqui no ranking. Entrando no nosso top 3 temos Muzan, o rei dos Onis. O Muzan é absurdamente poderoso.
o Muzan pode manipular seu corpo da maneira que ele quiser, assumindo outras formas e mudando seus membros para os tornarem chicotes muito poderosos e até mesmo criar várias extensões ósseas como tentáculos que ele usa para atacar seus oponentes. Além disso, o Muzan pode liberar uma poderosa onda de choque do seu corpo e também o Muzan é capaz de sentir a presença de outros seres vivos e também é capaz de sentir o espírito de luta de outras pessoas. Além disso, o Muzan pode transformar pessoas em Onis e os seus tentáculos possuem um veneno que normalmente mata pessoas rapidamente. Em termos de força física, o Muzan é muito forte, sendo capaz de matar um humano com um soco e fazendo um humano sair voando com um chute, arrancar a cabeça do Gyoko facilmente e causar crateras no chão com seus golpes e nocautear Sanemi, Gyomei, Obanai e Tomioka e fazer o Tomioka perder um braço e o Gyomi perder uma perna, além de poder destruir prédios com facilidade. Isso é porque era o Muzan nerfado. Já em velocidade, o Muzan também é muito rápido, tendo conseguido pegar a cabeça do Gyoko tão rapidamente que o mesmo não percebeu quando isso aconteceu. E em termos também de velocidade, o Muzan matou vários batalhões de caçadores de Onis rapidamente e o mesmo não tinha nenhum problema para acompanhar a velocidade de 5 racheiros com marca e canal Inosuke e Zenitsu, e também o mesmo conseguiu acompanhar a velocidade do Tanjiro, que naquele momento era o caçador mais forte da atualidade. Em termos de resistência, o Muzan não é tão resistente por contar tanto com a sua regeneração, mas o maior feito de resistência do Muzan foi ter sobrevivido à explosão da mansão Boyashiki sem ter perdido tantas partes do seu corpo. Quanto a feitos, o Muzan é absurdo nisso. Ele derrotou a Mitsuri primeiro que os outros caçadores e o mesmo conseguiu lutar ao mesmo tempo contra Gyomei, Sanemi, Tomioka, Obanai, Zenitsu, Inosuke e Kanao, derrotando todos estes. E também o mesmo conseguiu lutar por 13 minutos seguidos contra o Tanjiro, que já tinha a respiração do sol praticamente dominada, incluindo a 13ª forma. E apesar de ser fraco ao sol, o Muzan aguenta um bom tempo no sol. A onda de choque do Muzan fez o Tanjiro perder um braço, além de que essa mesma onda de choque também foi capaz de viajar pelo Kekijutsu do Yushiro e afetar até mesmo o Kiryu Buyashi que estava em um outro local. Detalhe, todos esses feitos foram realizados pelo Muzan nerfado. O Muzan sem estar nerfado poderia realizar muito mais do que isso, ao ponto de que o Yorichi afirmou que um único ataque do Muzan poderia o matar. O Muzan até mesmo fez o Yorichi tremer pela primeira vez em toda a sua vida. E mesmo nerfado, tendo suas células sendo destruídas, o Muzan ainda assim conseguia lutar contra vários caçadores ao mesmo tempo, no final perdendo por um esforço conjunto dos caçadores que acabaram o colocando no sol, porque se não fosse isso, eles não teriam vencido. Além disso, o Muzan possui 7 corações e 5 cérebros, e para que o Muzan seja morto, todos esses órgãos precisam ser destruídos ao mesmo tempo, ou o Muzan precisa ser exposto ao sol. Além de que a regeneração do Muzan é absurda, onde antes mesmo de um corte terminar, o Muzan já se regenerou. E por causa de tudo isso, o Muzan fica aqui no nosso terceiro lugar. Em segundo lugar, temos Yorichi Tsugikuni, o caçador de Onis mais poderoso da história e o criador da respiração do sol. O Yorichi ele já nasceu apelão, já nascendo com a marca do caçador, mundo transparente e estado altruísta. E quando se tornou um caçador de Onis, o Yorichi desenvolveu a respiração do sol, além de que o Yorichi também tinha a lâmina carmesim. Em força física, o Yorichi é um absurdo nisso. Ele com apenas 7 anos derrotou facilmente o vassalo que ensinava o Mishikatsu, além de que o Yorichi só de pegar em uma espada conseguia a transformar em uma lâmina carmesim, e durante a sua luta contra o Muzan, o Yorichi não teve nenhuma dificuldade para cortar o Muzan, e velho com mais de 80 anos, o Yorichi conseguiu cortar o pescoço do Kokushibo, feito esse que mesmo o Sanemi e o Gyomei juntos tiveram dificuldade de realizar. Em termos de velocidade, o Yorichi é um absurdo nisso. Ele conseguia se mover tão rapidamente que o Muzan não teve nem reação para fazer nada. E contra o Kokushibo foi a mesma coisa. O Yorichi com mais de 80 anos conseguiu se mover tão rapidamente e cortar o pescoço do Kokushibo que o Kokushibo não teve nem tempo de sacar sua espada para se defender. Em termos de resistência, o Yorichi não tem praticamente nenhum feito nisso, pois ele nunca foi ferido em toda a obra. Mas a gente viu que, quando criança, ele conseguiu correr por um dia inteiro sem nem se cansar. Em termos de feitos, o Yorichi também é absurdo nisso. Ele sozinho derrotou o Muzan sem aparentemente nenhuma dificuldade, e contra o Kokushibo foi a mesma coisa.
ele, velho, com mais de 80 anos, derrotou o Kokushibo e só não matou ele porque acabou morrendo de causas naturais. Não dá, o Yoichi é um absurdo dentro de Demon Slayer, é quase invencível, porém existe um único ser que fica acima do Yoichi. E por fim, no nosso primeiro lugar temos o Tanjiro Oni, ou Tanjiro Demon King, ou DKT. O Tanjiro Oni é absurdamente poderoso, porém, infelizmente, ele quase não tem efeitos, pois, além de ter aparecido por pouco tempo na obra, quando ele apareceu, ele estava descontrolado e o próprio Tanjiro estava tentando se controlar para não matar ninguém. Mas apesar de tudo isso, o Tanjiro Oni continua sendo absurdamente poderoso no totalitário, pois ele possui todos os poderes do Muzan, só que mais fortes, além de ser capaz de lançar uma esfera de energia pela boca semelhante a uma Bijudama, e ele também continua com todos os seus poderes de humano, ou seja, respiração da água, a primeira forma da respiração do trovão, a respiração do sol e todas as suas 13 formas, o mundo transparente e o estado altruísta. E além disso, o Tanjiro Oni foi dito como sendo mais poderoso que o Muzan, e o próprio Muzan, após injetar todo o seu sangue no Tanjiro, afirma que ele seria o Oni mais poderoso de todos. E para complementar tudo isso, o Tanjiro Oni é imortal, pois ele é imune ao sol. Nem mesmo a melhor das lâminas de Nijirins vermelhas conseguiria matar o Tanjiro Oni. Ele é completamente imortal. E por ser um Oni usuário de respiração, assim como o Kokushibo, o Tanjiro Oni poderia combinar suas respirações com Kikijutsu para que os efeitos visuais fossem poderes reais e não apenas efeitos visuais, o que tornaria o Tanjiro Oni um Oni absurdamente poderoso, pois em uma luta ele poderia ou fatiar seus inimigos, ou carbonizá-los com a respiração do sol aprimorada por Kekijutsu, ou desintegrá-los com a sua bola de energia. O Tanjiro Oni é praticamente uma entidade dentro do universo de Demon Slayer, um ser que ninguém conseguiria vencer, nem mesmo o Yoichi. E é por isso que o Tanjiro Oni está aqui nessa posição, pois considerando o seu totalitário, ele é o ser mais poderoso de Demon Slayer sem discussão. Então esse foi o vídeo, galera, espero que tenham gostado. Esse vídeo foi muito complicado de fazer, não só pela parte da edição, mas também porque eu tive que ficar relendo o mangá um monte de vezes para ter certeza dos feitos dos personagens. Mas no final deu tudo certo. E eu peço desculpas pelos erros na minha fala durante o vídeo, porque eu tenho um problema onde se eu ficar falando por muito tempo, eu vou acabar gaguejando e trocando as palavras. Mas então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixem um like, se inscrevam no canal e deixem sugestões de vídeos nos comentários. Então esse foi o vídeo, valeu, falou e fui!